Ai, eu tô acabada hoje, mas... Olá, como vocês estão? Paulette aqui. Hoje eu vou começar o Sketchtober, que é o desafio do Inktober que eu propus pra vocês. E uns vídeos atrás eu fiz um convite bem curtinho, então... Vamos começar ele hoje. Então, pra quem não viu, o que seria o Sketchtober? Vai ser um desafio que a gente vai fazer durante 22 dias, que são só os 22 dias úteis, no caso, do mês de outubro. Pra poder aquecer e fazer alguns sketchzinhos básicos. Não ser uma coisa muito, uau, completa e tal. Então vai ser mais uns esbocinhos tranquilos, de boas. Então, eu vou começar eles. Eu juro que eu não sei como é que vai ser esse desafio, se eu vou conseguir fazer todos os dias. Eu já botei os dias úteis exatamente pra conseguir fazer. Mas a gente nunca sabe, então... Vamos rezar que vai dar tudo certo. Bota as mãos pra cima e fala, isso aí vai dar tudo certo. Mas é isso aí, eu tô aqui com essa cara de que acabei de acordar, porque eu acabei de acordar realmente. Pra poder começar o meu Sketchtober. Algumas pessoas já fizeram, inclusive, que eu já fiquei assim, meu Deus. Galera é muito rápida, mano. Galera é muito rápida, calma, não fiz ainda. Vou fazer o meu no iPad, porque eu falei até no vídeo do autorretrato que eu fiz, que inclusive ele foi super bem, uau. Eu estou impressionada. Eu falei nele que eu tava com um pouco de dificuldade de fazer as coisas no iPad. Então eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer o Sketchtober no iPad pra eu poder soltar o traço ali. Porque é uma mídia que eu tô tendo um pouco de dificuldade nos últimos tempos. E se eu continuar tendo dificuldade, eu vou arrancar a película fora. Porque eu acho que foi a película que me tirou um pouco as estribeiras aqui pra poder desenhar nele. Mas é isso, gente. Vamos lá. Vejo vocês depois, mais tarde. Nossa, mano, eu tô com uma preguiça. Puta merda. Então, começando a primeira semana do Sketchtober. Primeiro dia foi o sapatinho, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o material que eu tô usando. Então, eu vou usar o iPad pra poder fazer... Até pra poder ter os speed paints, eu acho que vai ser mais fácil, tá? E eu tô usando um pincel que é modificado, na verdade, do meu próprio pack de pincéis. Eu tô testando ele bastante e eu pretendo também testar outros tipos de pincel ao longo desse desafio. Né? Porque eu quero meio que, ao mesmo tempo que ficar na minha zona de conforto, eu quero me desafiar em alguns pontos, né? Até quando eu fui escolher as imagens, eu já fui pensando nisso. E por isso até que tem dias que era um pouco mais difícil, tem dias que era um pouco mais fácil. E eu acho que faz parte do processo de fazer pequenos desafios ao longo dos dias e também me incentivar a desenhar todos os dias. E, inclusive, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura desse vídeo, como é que vai ser pra vocês não ficarem puto perdidos. Eu vou fazer os speed paints, vou colocar aqui os speed paints de cada um dos processos e falar um pouquinho de como foi a experiência de cada um, sobre o que é e tudo mais. Então, como eu falei, primeiro dia temos o sapatinho e eu escolhi esse sapato porque primeiro ele tá num ângulo diferente, né, dos sapatos, enfim, eu achei diferente esse ângulo e também por causa do salto dele, que ele tem um pouco de esse material diferente. E eu queria muito explorar outros tipos de material, outros tipos de pintura de material, que eu acho que é uma coisa que eu tenho pecado bastante nas minhas ilustrações, então eu resolvi me desafiar dessa forma, certo? Então esse aqui é o primeiro dia, o sapatinho. Pro segundo dia nós temos essa boca bem carnuda, com os dentinhos assim, aparecendo. E, assim, no fim das contas, isso é uma parte do rosto, né? Que é uma parte que tem retratos, que é a minha zona de conforto principal, assim, né? Retrato. Mas fazia muitos anos que eu não fazia uma boca tão detalhada. E foi um desafio pra mim, querendo ou não. E nesse desenho aí, eu percebi que eu podia usar muito mais a borracha, além do brush, né? Que a gente tem muito essa coisa de usar bastante o pincel e não usar muita borracha. Então, acabou criando umas texturas bem legais, apagando um pouco do desenho que já estava feito. Pro terceiro dia, a gente tem um poodle. Gente, eu acho muito difícil desenhar bichos em um geral. Na lista tem alguns bichos, tá? E eu resolvi começar com esse cachorro, com esse poodle, porque ele tava muito fofinho, muito... Enfim. E nesse dia aí, eu consegui resumir bastante o pelo dele em um geral. Porque se eu fizesse cada fiozinho, ia ficar muito, muito estranho. E eu fiquei muito feliz do resultado final. Esse aqui foi meu favorito. Inclusive, eu não sei se é porque era meu aniversário nesse dia, e aí eu tava muito feliz. Mas esse processo aí tem com os membros do canal, então se vocês quiserem, ele tem o processo completo lá na aba de membros, certo? Quarto dia temos panquequinhas super deliciosas e isso que foi o maior desafio dessa panqueca, eu acho que pra todo mundo também, em geral, que tá compartilhando o processo no Discord, a gente tava tipo, nossa, cara, que fome que deu fazer essa panqueca, porque ela tá bem iluminadinha, ela dá essa sensação de coisa gostosa, sabe?
e diferenciar as texturas, que isso é uma coisa que eu quero muito trabalhar nesse desafio, que é fazer texturas diferentes, com, tipo, meio que o mesmo estilo de pintura, mas fazer texturas diferentes e conseguir diferenciar elas entre si, sabe? Então, foi um desafio e foi um desafio muito gostoso, diga-se de passagem. O último dia da semana e nós temos a tilápia. É uma tilápia, tá? Não é um peixe, é uma tilápia. Resolvi pegar a tilápia porque é um peixe aqui da região e eu gosto bastante de tilápia, então eu falei assim, ó, como é que é uma tilápia? Vi uma foto, falei, vou fazer. Assim, ficou uma tilápia super estilizada, né? Não é exatamente igual o peixe e tudo mais. Mas eu acho que esse aqui foi o mais difícil de fazer por causa dos gradientes e por causa do estilo de pintura que eu tava fazendo. Então, tava um pouco difícil. Então, graças a Deus, assim, eu fiz no digital. Porque daí dá pra usar a opacidade ao meu favor e as camadas em si, né? Então, essa aqui é a tilápia, galera. Então, terminamos a primeira semana de Sketchtober. Eu vim aqui dar um relato sobre o que eu tô achando até agora. E, sinceramente, eu tô achando muito legal, porque eu já tenho as ideias prontas pra poder desenhar. Então, como eu já pensei nisso antes, né, eu já tive essa parte de pesquisa e arrumar o layout bonitinho antes, isso facilitou bastante na hora pra eu ter ideia do que desenhar, né? Que no caso eu não tenho que ter ideia, porque eu tô fazendo todos eles antes de começar a trabalhar. Só sexta-feira, que foi um dia atípico, então eu fiz depois. Tá sendo muito legal e eu acho que o mais legal tá sendo a experiência de compartilhar com a galera. Cada um faz de uma maneira e isso eu acho muito legal. Lá no Discord, né? Que eu liberei o canal do Discord, que era pra alunos, eu liberei pra todo mundo e pra gente poder dividir essa experiência. Eu acho que é isso pra semana 1, tá indo super tranquilo. Como eu não tô muito preocupada em fazer uma coisa muito, nossa, hiperrealista ou hiperperfeito, então eu tô conseguindo explorar alguns tipos de pintura diferentes. Tipos de pintura não, né? Eu tô fazendo um tipo só pra poder ficar tudo parecidinho, mas é pira minha. Eu tô tentando ver melhor as formas e tentando resumir um pouco os meus traços pra não ficar pintando muito tempo, assim, alguma coisa. Então, eu acho que isso tá sendo uma experiência legal. Pensar diferente. Porque como eu não tô fazendo retratos, que é uma coisa que eu sou mais acostumada, né? Então, eu tenho vários vícios quando eu vou fazer retratos. Então, tá sendo muito legal, assim, poder fazer outros tipos de objeto, outros tipos de coisas. Inclusive, eu acho que eu vou fazer assim, final de cada semana, né? Eu vou colocar qual eu achei mais difícil e qual que eu achei que ficou mais legal. Então, eu acho que o mais difícil de fazer foi o peixe. Peixe não, é uma tilápia, tá? Olha o respeito. O peixe eu acho que foi o mais difícil de fazer. E o mais legal, eu acho que foi o cachorro. O cachorro eu me diverti muito fazendo. Foi muito maneiro. Inclusive, o cachorro está lá nos membros, né, do canal. Então, se vocês quiserem ver o processo completo dele, tá lá. Acho que deu meia horinha, 40 minutos fazendo, assim, porque eu me empolguei no negócio. Mas é isso. E agora vamos para a próxima semana. Bem-vindos à segunda semana de Sketchtober e vamos começar com a vaca. A vaca, gente, eu já vou adiantar pra vocês, ela foi a mais difícil de fazer. Gente, como é difícil fazer o formato da cabeça de uma vaca. Eu errei muito, muito mesmo. Mas assim, eu estou com pensamento de... É Sketchtober, eu estou testando coisas. Eu acho que eu nunca tinha... Não, acho que eu já desenhei uma vaca na minha vida. Mas não assim, dessa forma, sabe? E não uma vaca tão fofinha. Que era pra ficar super fofinha, mas no fim não ficou. Mas, sei lá, assim, sabe? Foi uma leitura. Mas eu acho que as cores dela ficaram legais. Então, pelo menos pra isso, valeu. Dia 7, começamos com as primeiras frutinhas e plantinhas do Sketchtober. Depois vai ter mais, né? Vai ter um guaraná, na real, mais lá pra frente. Mas que é bem parecido com o blueberry. No fim das contas, né? Escolhi duas imagens meio parecidas. Mas, enfim, o que importa é fazer. Esse aqui eu não fiz uma segunda camada de sketch, mas eu acho que foi um processo, assim, diferente, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com fazer folhas diferentes, mas, assim, foi o que eu consegui fazer, que essa aí tá um pouco na minha zona de conforto. Gente, eu não faço a mínima ideia de que passarinho é esse aí, mas ele é azulzinho, com laranjinho, então assim, o que importa é que ele é muito fofo, e eu achei muito fofo essa pose dele, que é tipo, bem estruturadinha, sabe? Então trabalhei bastante nessa pose,
E esse aqui foi super divertido de fazer pra aplicar as cores, assim, e deixar elas mais saturadas depois. Acho que foi a parte mais legal. Eu tinha feito bem marcada, assim, a textura dele, mas depois eu voltei atrás e tirei um pouco da textura e melhorou muito, muito a ilustração. O nosso grandíssimo ovo, ele foi feito junto com os membros do canal, inclusive fica aí o convite pra participarem do grupo de membros do canal. Ele, assim, pra quem viu o processo lá, a gente viu que parecia que ia dar tudo errado, mas aí no final deu certo. Tipo, essas texturas, essas coisas que são mais redundadas, assim, foi muito, muito difícil de fazer. Pra mim, né, pelo menos. Testei algumas sombras diferentes, mas no fim ficou um ovinho, assim, bem tons quentes, bem satisfatório e apetitoso. Dia 10, o último dia da semana, gente, eu nem acredito que a gente conseguiu finalizar a segunda semana, nem acredito que a gente tá conseguindo fazer o Sketchtober, pra falar a real. Mas o gatinho, eu queria muito fazer o frame que tinha ali no espelhinho, mas eu me embabaquei toda ali. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer só o formatinho, porque não tava combinando e tal, vocês vão ver aqui no processo. Inclusive, esse aqui é o processo que eu demorei mais tempo pra poder fazer, foi esse gatinho. Porque eu acho muito difícil fazer esses gatinhos meio rajadinhos, assim. Eu acho super, super complicado e eu me perdi muito nas texturas, sabe? Mas esse aqui, inclusive, é o primeiro desenho que eu acho que o sketchzinho ficou melhor do que as cores. Todos os outros eu acho que as cores eu arrasei, assim, que eu salvei a ilustração. Mas nesse aqui eu acho que o sketch ficou muito, muito mais legal. Sei lá, né? Assim, testes diferentes, esse aqui também é um ângulo diferente, uma proposta diferente também, então é isso, fazer o quê, né? E ficou assim o nosso gatinho. E terminamos a semana 2, yay! Finalizamos a segunda semana, inclusive a Rita também está muito cansada. Não é sobre isso o assunto hoje, apesar dela ser linda. Terminamos essa segunda semana e ainda tem muita gente mandando coisas ali no Discord. Eu fiquei muito feliz que tem várias pessoas que ainda estão junto comigo nessa caminhada de fazer o Sketchtober. Então, muito obrigada a todo mundo que tá fazendo, todo mundo lá no Discord compartilhando e tudo mais, acho muito maneiro. Então, essa semana vamos para o mais legal, né, o que eu achei mais maneiro e o que eu achei mais difícil. Eu acho que o mais maneiro foi o ovo. Eu sei, o ovo, ele foi complicado, assim. O ovo, pra quem tá nos membros do canal, viu que o ovo, ele parecia que tudo ia dar errado. E aí depois ele até que deu certo, assim, até que foi. E eu acho que o mais difícil de fazer foi a vaca. A vaca, ela não tá com muita cara de vaca. E é isso que eu senti, assim, depois que eu finalizei e tal, eu fiquei olhando pra ela um tempão e fiquei assim, cara, isso aqui não tá com cara de vaca, esse nariz dela não tá de vaca. Ela não ficou tão fofa quanto eu gostaria que ela ficasse, mas fazer o quê, né? É o Sketchtober também, é só sketchzinhos despretensiosos, nada de tentar perfeição, é isso aí. Vambora pra próxima semana. E falando em próxima semana, eu vou dividir esse vídeo em 2, porque eu percebi que ele vai ficar muito comprido. Então eu vou dividir ele em 2, igual eu fiz no Inktober do ano passado. Então, eu espero vocês na semana que vem pra gente poder ver o resto das coisas que a gente vai desenvolver todos nós juntos, bem bonitinhos. Inclusive, como estamos em Sketchtober, eu vou sempre colocar algum dos processos completos ali no membro do canal, nos membros do canal. Meu Deus, a dicção tá uma merda. Semana passada foi o cachorro, essa semana foi o ovo. E foram, tipo, os mais legais de fazer. Por um acaso, juro, eu não sabia que ia ser legal de fazer. O ovo eu tava super desesperançosa no ovo, né? Vocês estão ligados, mas é isso aí. Então, beijão e até semana que vem com mais Sketchtober. Tchau! Ó, tchau!